Olá, graça e paz, muito bom dia. Israel Rocha falando aqui. Nós estamos em mais um devocional Vivendo Processos. 365 dias numa jornada de alívio para a alma. E nós estamos aqui trabalhando durante todo esse mês o tema influência. E hoje nós estaremos gravando esse vídeo 1 de uma bateria de 3 vídeos sobre o dia 29 com o tema A influência vence pelo exemplo. A influência vence pelo exemplo. E o texto base de hoje que nós vamos estar utilizando para a leitura é o texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. Diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. Nós vamos falar hoje então sobre esse tema muito específico e eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no YouTube e para você também que está no Facebook. Quero saudar também vocês com a graça e com a paz. Então vamos falar um pouquinho sobre a influência e sobre o exemplo, né? Nós vemos aqui nesse texto, nesse trecho, nesse versículo, Paulo dizendo e chamando a igreja a imitá-lo porque ele estava imitando alguém, ele estava imitando a Cristo. E é muito mais fácil eu e você aprendermos pelo exemplo, pela imitação de quem vemos, de quem convivemos e com quem podemos aprender. Então, o exemplo sempre foi a semente mais poderosa da influência. As palavras bonitas podem inspirar, mas o exemplo transforma. Paulo estava chamando aquela igreja e chamando a mim e a você a imitar Jesus Cristo, porque a vida de Paulo estava em torno de conhecer Cristo e fazer Cristo conhecido. Por isso, mais do que falar sobre Cristo, Paulo estava pedindo para que as pessoas observassem como ele vivia enquanto ele imitava a Cristo. É importante entender isso, que as palavras podem inspirar pessoas, discursos podem inspirar pessoas, mas só o exemplo transforma. Se a gente for parar para analisar, Paulo entendia algo interessante, ele entendia isso. Ele não apenas pregava Cristo, ele não apenas trazia uma mensagem, uma pregação sobre Cristo, mas acima de tudo ele vivia Cristo. Ser um exemplo, então, vai exigir algumas coisas de cada um de nós. Exige coerência e exige sacrifício. Ah, mas Paulo fez algum sacrifício? Diversos sacrifícios. Paulo abriu mão de seus títulos, Paulo abriu mão do seu lugar no Sinédrio, Paulo abriu mão do seu status entre os judeus, da sua influência entre os gregos e os romanos, e ele chamou tudo isso de refúgio, de esterco, porque nada do que ele havia conquistado antes de Cristo tinha tanto valor quanto Cristo. Então Paulo sacrificou sim muitas coisas. Uma coisa que a gente precisa entender é que é muito mais fácil discursar, falar, do que viver. Mas o reino de Deus cresce como? Como que o reino de Deus avança? O reino de Deus cresce, o reino de Deus avança por imitação. Imitação. As pessoas seguem aquilo que elas conseguem ver. As pessoas seguem aquilo que elas conseguem acompanhar. As pessoas seguem aquilo que elas conseguem se identificar. Então, o exemplo, ele nada mais é do que um espelho do caráter de Cristo, que é refletido em nossas ações diárias. Ser exemplo não é ser uma pessoa 100% perfeita, sem defeitos, sem erros, sem vulnerabilidade, não é isso. Ser exemplo não é ser perfeito, mas ser exemplo é ser autêntico. Ser exemplo é poder admitir as suas falhas. Ser exemplo é poder pedir perdão quando erra, quando reconhece os seus erros.
Ser exemplo é recomeçar com fé, admitir falhas, pedir perdão e recomeçar com fé quando necessário. Então, cada gesto meu e seu, cada gesto nosso, na busca do exemplo, pode ser um eco do céu na terra. Compreenda uma coisa, quer queira, quer não, as pessoas vão ser exemplos. Bons exemplos ou maus exemplos. Agora compete a cada um de nós escolhermos aquilo, o exemplo que eu e você queremos ser para as próximas gerações, para a nossa família, para quem amamos. Cabe a mim e a você escolher essa decisão. Grave na sua mente e no seu coração essa manhã. Ser exemplo não é ser o padrão de perfeição, mas é ser autêntico, autenticidade. Para que você possa aplicar no seu dia de hoje, 29 de maio, aplique o seguinte: seja o exemplo que você gostaria de seguir. Seja o exemplo que você gostaria de seguir. Sua influência vai ser muito mais forte quando as suas ações falarem por você. Envia esse vídeo aqui, essa nossa conversa, esse nosso devocional para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, que já não se importa com o que ela faz, mas que sempre tem alguém olhando para ela, para as ações dela, talvez não para julgar, mas talvez para querer imitar, sem que ela perceba. Manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela. Tenho certeza que Deus vai falar com ele, vai falar com ela. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos a sermos exemplos do Teu amor, que as nossas atitudes preguem mais do que as nossas palavras, que Tua verdade seja pregada pela nossa vida com mais força do que as nossas próprias palavras. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo vídeo, próximo devocional do dia 30. Um grande abraço.